Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por nos acompanhar. Sua presença aí do outro lado me alegra muito, saber que você nos acompanha. Afinal de contas, estamos aqui por você. A gente estuda a Bíblia, prepara, pesquisa, lê, aprofunda para trazer para você de forma mais simples, de forma mais fácil de compreensão, o que a Bíblia está dizendo, e é um prazer ter você. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos juntos aqui, não é? E estamos começando ainda o primeiro capítulo, nos primeiros versículos. A sua companhia aí nos faz muito bem, eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos aqui chegando hoje no versículo 5, onde Lucas traz sobre a promessa do Espírito Santo, aquilo que era uma dádiva do Pai. Falamos sobre a promessa e hoje eu quero pensar no versículo 5, onde diz o batismo com o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias, disse o Senhor Jesus. Essa terminologia, batismo com o Espírito Santo, tem sido muito debatida, tem sido alvo de muitos debates, muitas discussões acaloradas, e também com muitas distorções do que realmente a palavra de Deus quer dizer nessas últimas décadas. Muito entendimento distorcido do que realmente esse texto tem nos dizer. Muita gente que acredita que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, é algo que acontece em um momento separado, da sua conversão. Você se converte e depois, em algum momento, você recebe o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas até que dizem que o batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas. Enfim, existem aqueles que olham para a palavra e veem que é bem diferente dessas duas opiniões que nós observamos aqui. Nós compreendemos pelas Escrituras que o batismo com o Espírito Santo, ele não acontece em um momento distinto. Não é que você se converte hoje e vai ficar sem o Espírito Santo, e em algum momento você vai buscar e se Espírito Santo vem. A evidência do Espírito Santo na sua vida não é você falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo acontece, se dá no momento da conversão. A Bíblia diz que a pessoa, quando ela se arrepende, ela aceita Jesus como Senhor, como Salvador da vida dela, aquele momento em que ela nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar nela. No momento da salvação, o Espírito Santo passa a habitar. O Espírito Santo é quem nos une a Deus. E essa união a Deus, ela acontece pelo Espírito Santo no momento da nossa conversão. Então, se você recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo, ele vem habitar em você. Todos os salvos são batizados no Espírito Santo no momento da sua conversão. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Paulo diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nos foi dado beber um só Espírito. Nós recebemos o selo do Espírito, o penhor do Espírito no momento da nossa conversão. Então não é uma experiência distinta, não é uma experiência que acontece de forma separada, porque o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós no momento da nossa conversão. E ele gera em nós essa certeza da salvação. O Espírito Santo de Deus habitando em nós é quem nos convence que nós somos filhos de Deus e que fomos perdoados. Nós temos essa certeza. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito
que de fato somos filhos de Deus? Então esse Espírito Santo, ele habita em mim no momento da minha conversão, que me faz ter a certeza que agora eu sou um salvo. O Espírito Santo nos dá entendimento. O Espírito Santo que habita em nós nos faz entendermos as realidades espirituais. As palavras da Bíblia ganham sentido a partir do momento em que eu recebo Cristo como Salvador e que o Espírito Santo vem habitar em mim, os meus olhos são abertos. 1 Coríntios, como eu disse, capítulo 2, versículos 12 e 13. O 12 diz: nós, porém, não recebemos Espírito do mundo, mas Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O Espírito Santo que habita em nós, e nós recebemos e fomos batizados nesse Espírito, nós ficamos unidos pelo Espírito Santo a todas as outras pessoas que aceitaram Cristo como Salvador. Nos tornamos parte da Igreja de Cristo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo Jesus. E a partir desse momento, o Espírito Santo habitando em nós, ele nos dá a capacidade de testemunhar. A partir do momento da minha conversão, que o Espírito Santo vem habitar em mim, eu tenho condições de testemunhar do Espírito. Era isso que os discípulos estavam aguardando, era isso que os discípulos estavam esperando. Sabe, Lucas, ele falava dessa vinda definitiva do Espírito para habitar na igreja. Então, eu receber o batismo com o Espírito Santo, ele acontece no momento da minha conversão. Agora, ser cheio do Espírito Santo, aí é outro assunto, não é? Cheio do Espírito Santo vem a partir da minha vida de comunhão com Deus, da minha vida de oração, da minha vida de desenvolvimento do meu ministério, não é? De aprofundar na palavra, vou me enchendo do Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia diz para nós nos enchermos do Espírito. Então, receber o batismo com o Espírito Santo, eu recebo no momento da minha conversão. Agora, a partir daqui, eu vou buscar a Deus cada dia mais. Eu vou ter minha vida de oração, de leitura bíblica, de comunhão com Deus, para me encher do Espírito Santo. E para quê? Por qual a razão o Espírito Santo habita em mim? Isso é outra coisa que muitas pessoas entendem tão mal. Sabe, você vai ler a Bíblia, você vai ver que a pessoa cheia, dominada, guiada pelo Espírito Santo, ela não está produzindo cenas que muitas vezes causam medo, espanto. As pessoas ficam chocadas com ver. Você sabe o que eu estou dizendo. Em muitos lugares, em muitos cultos religiosos, você vê coisas que assustam e alguém diz, não, isso é o Espírito Santo. Você lê a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito. E Paulo relata o fruto do Espírito e é relatado através da nossa vida, da nossa prática, do nosso testemunho. Vai lá em Gálatas 5. Você vai ver o que o Espírito Santo produz em nós. Testemunho, vida mudada. Sabe, o fruto é algo prático. Ah, meus irmãos, não é você ficar dando pirueta num culto, você ficar falando coisas incompreensíveis, nada disso. A ação do Espírito em nós é para nos capacitar a testemunhar, porque você vê muita coisa aí que não passa de um espetáculo assustador de gente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas tem uma vida imoral, é linguarudo, traidor, caluniador, caloteiro, e nos cultos estão lá rodopiando e pulando, cheio do Espírito Santo. Não é isso que os discípulos estavam esperando em Atos. Eles estavam esperando o poder de Deus para capacitá-los a testemunhar, a segurar firmes no meio das provas. Deus te abençoe. Você possa entender isso. Se você já é um convertido, um salvo em Cristo, já recebeu Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em você. Você não precisa esperar mais nada, não. Ele já vem. Agora você vai encher-se do Espírito. Você vai ter uma vida de comunhão. Uma vez eu conversando com uma mulher e ela, uma crente, pessoa que tinha um bom testemunho, mas estava num lugar que dizia que para ela ter o Espírito ela precisava falar em línguas. E ela, triste, me disse, Paulo,
Eu ainda não tenho o Espírito porque eu não falo em línguas. Sabe, eu fico triste quando vejo essas coisas porque pessoas mal orientadas, mal ensinadas e que geram sofrimento e desgaste. Não é esse o propósito de Deus. Pensa nisso, Deus abra sua mente, seu coração e seu entendimento. Obrigado por me acompanhar. Se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição aqui, nos acompanhe, tem muita coisa para a gente estudar junto aqui. Até o próximo encontro.